boa noite para quem nos acompanha aqui no Bola Rolando. O Esporte Clube do Recife de folga nesta segunda-feira, porque os atletas vinham numa maratona, né, Edinaldo? Era uma série de jogos decisivos, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Pernambucano, Copa do Nordeste, Clássico e tal. Aí agora teve essa brechinha, né, antes da Série B. Então os jogadores já ganharam folga ontem e folga hoje, descanso para recuperar os atletas. Tá mais do que na hora de dar uma descansada, uma relaxada, porque a Maratona do Esporte, como você bem disse, ela foi extasiante, né? Não parou, era jogo o tempo todo, numa fase de instabilidade, quando ficou 4 jogos só empatando, e depois disparou aí, né, numa sequência de 3 vitórias importantes, envolvendo o Pernambucano, envolvendo a Copa do Nordeste. Sem dúvida nenhuma, o Náutico, o Sport, né, mostrando que está cada vez mais firmando um esquema de jogo, uma proposta de jogo. O treinador vai cada vez mais consolidando essa proposta de jogo. É uma proposta interessante, né, porque ela é muito ofensiva. Ela é aquela proposta de jogo que acua o adversário, que assedia. Você pode até falar que o treinador erra em alguma escolha ou outra, mas nunca que ele é covarde. Muito pelo contrário. Pelo contrário, ele se abriu todo contra o Fortaleza, é ousado, né? Muito ousado. É um cara que chega a atacar com 5 atacantes, às vezes até 7. É impressionante. Nesse aspecto ele é muito ousado e está aos pouquinhos implementando aquele ritmo necessário para que o Sport tenha condição de jogar assim. A gente já vê um modelo hoje na equipe do Esporte Clube do Recife em que pese as constantes mudanças que ele faz, mas ele tem realmente na cabeça um esquema muito ousado, que se o Sport insistir em jogar bem nesse esquema, tem muita coisa para acontecer daqui para frente. E aí, Edinaldo, tem uma questão que a gente pode falar também do trabalho do Sosso. O Sport só teve uma lesão muscular. É verdade. Uma. E já faz tempo. E já faz tempo. Thierry não foi nem muscular. Thierry foi a questão lombar, né? Foi a questão... Né? Foi lombar. Foi questão lombar. Os dores nas costas. Mas teve um agora que eu não tô me recordando de cabeça, mas eu trago já essa informação. Mas veja, o caso de Zé Roberto foi uma cirurgia, porque foi uma questão no braço, né? Que ele caiu de mau jeito naquele dia lá do jogo. E por que eu tô falando isso relacionando ao trabalho do Sosso? Aí a gente vai falar do giro que ele tá fazendo. Não tem uma série de jogos desgastantes para todos os jogadores. Então também isso tem evitado o número alto de lesões que são até tradicionais em início de temporada. Mais, né? Você tá descansando em início mais. de temporada, o que a gente mais vê é lesão. Jogador vindo sem tempo de trabalho, porque as férias são curtas, né? Ele já se apresenta, já começa uma pré-temporada, primeiros jogos, decisões. Então o Sport teve essa vantagem. Além da pré-temporada que começa sempre muito rápida, você tem um calendário maluco, como é o calendário brasileiro, que pega um primeiro semestre para você disputar praticamente 4 campeonatos, né? No caso do Sport, Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, 3 campeonatos em um semestre. É muita coisa. É jogo em cima de jogo. Então você pega essa rotatividade que ele conseguiu fazer, isso descansa o atleta, né? O atleta tem mais condição de descansar. São muitos jogos, mas todo mundo joga e todo mundo descansa, né? E esse giro... Ele se dá ao luxo de ter elenco para isso. Eu não tenho dúvida que isso demora para dar um entrosamento ao time. Eu tenho certeza. Mas também evita lesões. E aí ele fica com um elenco à disposição a todos os jogos, né? Todos os jogos ele tem um elenco à disposição por conta disso. Só o Fabinho que terminou se machucando, né? Isso. Que certo também tempo, tá ainda no DM, na transição. Tá lesionado. Agora, né? ele pode ter força máxima no Clássico se o Filipinho voltar. O Filipinho já começou o tratamento, já tá se recuperando. Há uma possibilidade do Filipinho voltar no sábado. E aí, meu amigo, ele teria força máxima. E é bom destacar que o Sport pode ser campeão. Geralmente quando a gente brinca, né? Vai ser campeão como? Não, se ganhar. Aí o Sport pode ser campeão se ganhar, se empatar ou se perder. Ganhando. Ele tem os 3 resultados. Ou perdendo. Porque a vitória e o empate não precisa falar nada, né? Porque ele já ganhou o primeiro jogo. Mas se ele perde por 1 gol de diferença, é campeão. Porque fez 2-0 lá nos aflitos. Esse ano... uma vantagem muito grande. Não, é considerável. Muito grande. E o Sport esse ano, Edinaldo, perdeu por 2 gols de diferença. Uma vez só. Foi pro Retrô. Foi uma vez. E se o Sport perder por 2 gols de diferença, ainda vai pros pênaltis. Então, não é uma eliminação direta. Pro Sport perder o título direto,
ele tem que levar uma goleada de 3-0 em diante. Aí ele perde o título no campo. 3-0 já vira o cenário. Já vira o cenário. Agora sim, a última vez que o Sport tomou um placar que ele pode ser eliminado, ou que ele pode perder o título, foi contra o Ceará, no ano de 2021. Já faz o quê? 3 anos. 3 anos que isso aconteceu, né? Foi no dia 3 de abril, contra o Ceará. O Ceará de Guto Ferreira fez 4-0 no Sport. Mas aí a gente traz um detalhe. O Sport não perde há 9 jogos. E há 3 jogos, Edinaldo, o Sport não toma gol. E eu até questionei a demora, né, para a volta do Thierry. Mas é inegável, o Thierry foi o melhor em campo no Clássico. Foi muito bem. E o Sport parou de tomar gol com a volta do Thierry. Fez uma partidaça, né? Impressionante como jogou, como ele se impõe, como realmente ele impõe respeito dentro de campo. Fez um gol, inclusive, né? O Sport fez os 2 gols com 2 cabeçadas, a primeira com muito o Thierry. Técnico, né? E depois o Gustavo Coutinho fez o 2º gol. No primeiro tempo a gente não teve grandes oportunidades, né? O time do Náutico, a defesa do Náutico conseguiu resistir um pouco à pressão do Sport, mas no segundo tempo... O Náutico, como dizem aqui em Pernambuco, o Náutico foi folgoso no início do jogo, né? Tentou se jogar mais acima para tentar fazer um resultado, mas o Sport foi equilibrando e tomou conta. Muito pouco tempo, né? Agora, o segundo tempo do Sport foi avassalador, gente. Não, só o Sport jogou. Era para ser goleada. Olha, a sensação, Edinaldo, que dá é que o Sport faria mais gols se não tivesse aquela invasão. Porque aquela invasão parou o jogo 2 vezes, um tempão, esfria o jogo, né? O próprio atleta fica tenso, aí fica até receoso de aplicar uma goleada e virar uma bronca grande, né? No estádio. Porque já começa uma invasão, aquele clima já de tenso no estádio. E aí os jogadores ficaram administrando claramente o resultado. O Sport não foi pra cima fazer mais. Se aperta mais era goleada. E tanto é que ele foi uma vez pra cima praticamente depois do segundo gol, foi o do Zé Roberto e fez. Que foi aquela bola que o VAR deu impedimento, né? Rapaz, aquele lance ali é uma coisa milimétrica, né? Pra você entender. Olha, eu não gosto de brigar com imagem não. Agora, eu não vi, pode ter uma câmera, pode ter alguma tecnologia interna lá da federação que mostre que foi impedimento, mas nas imagens que eu tenho, na imagem da transmissão do próprio Grupo Globo, que é o detentor dos direitos do Pernambucano, não estava impedido na imagem. Agora, alguma tecnologia, alguma câmera tinha lá que a gente não teve acesso que deu impedimento, né? Não, eu acho que não teve essa câmera, porque senão eles passariam, né, para tirar as dúvidas. Mas aquela coisa ali milimetricamente mostrada, é difícil você dizer que ele dava impedimento. Para mim também deixou muita dúvida, mas é o que o VAR mostrou e terminaram no Agora é importante dizer uma coisa também, né? Se o VAR, o Gilberto Castro Júnior diz, olha, a imagem aqui está inconclusiva. Eu não tenho uma câmera que eu possa dizer esse lance não está impedido. Eu não tenho uma câmera cravada aqui. A decisão tinha que ser de campo. É a mesma coisa que eu falei do jogo com o Santa. Se o VAR diz, olha, não tem uma câmera aqui que crave que o cara tá impedido ou não. Porque aquela câmera ali não crava que ele tá impedido, quando o árbitro se posiciona, né? Isso, mas o árbitro se posicionou. Foi? O Bandeirinha tinha dado impedimento. Aí o gol seria anulado de todo jeito. O Bandeirinha deu no campo o impedimento, aí depois o VAR confirmou. Na checagem. Pois é. Então foi um jogo facílimo para a equipe do Esporte Clube do Recife. O Sport deitou e rolou. O Sport acuou, o Sport assediou, o Sport encurralou. Fez o que bem entende com a equipe do Clube Náutico Capibaribe, sem esboçar nenhuma reação à equipe do Náutico. Bom, entrosando cada vez mais Luciano Castan e Rafael Thierry. E o Castan falou sobre isso depois do jogo, né? Sobre o fato do Sport não estar tomando mais gols, né? 2 jogos sem tomar gols, várias partidas no ano, né? Sem tomar gols nos jogos. Vamos ouvir o que disse o Castan. Sim, é sempre muito bom tê-lo dentro de campo, né? Um jogador importante, é o capitão da equipe, é um jogador fundamental dentro de campo. Quando ele não teve, o Cassiano também foi muito bem nas partidas ali. Como eu falei, temos que priorizar sempre o nosso grupo, nosso plantel. Então, tê-lo Thierry ali, ter o Cassiano ali é sempre muito bom. Feliz também do nosso sistema defensivo, né? Não ter sofrido gols, né? A gente cobra muito ali a nossa linha de 4, o sistema defensivo como um todo, né? A nossa defesa começa lá na frente, o Coutinho pressionando os zagueiros adversários. Então, feliz por este momento e descansar agora para que a gente tenha uma semana boa para sábado terminar levantando essa taça, se Deus quiser. Eu estava falando aqui da quantidade de jogos que o Sport não tomou gol, Edinaldo. O Sport tem 22 jogos na temporada. Em 10, o Sport não tomou gol. Isso mostra também que o Sport esse ano tem uma coisa chamada goleiro.
Mas também tem um sistema defensivo forte. É claro que existem questionamentos nas laterais ainda, é óbvio, isso todo mundo sabe, mas eu acho que de zagueiros, o Sport, com a chegada do Castan, né, com a manutenção aí do Thierry, acho que o Sport precisa de zagueiro, e aí tem uma notícia, o Chico já se apresentou ao Sport, já voltou, e o torcedor deve estar se perguntando, e aí, ele vai jogar no sábado? Ele vai jogar no jogo contra o Ceará, na Copa do Nordeste? Não, porque ele foi inscrito no Paulista. Mas no Brasileiro o Chico vai estar à disposição e o Sport segue atrás de um novo zagueiro. E você falou aí no Kaique França, né? Isso. Ele foi apenas um espectador do jogo, né? Rapaz, eu nem espectador lembrava... privilegiado. Aquele cara que entra em campo, a gente nem lembra que ele entrou. Eu não lembrei do Kaique França em alguns momentos do jogo. Porque ele não batia em gol. Pra você ver a inoperância do ataque do Clube Náutico Capibaribe. Impressionante, cara. Pelo amor de Deus, aquilo foi uma coisa horrorosa, decepcionante, porque a bola sequer saía do campo do Clube Náutico Capibaribe. O Sport jogou o tempo todinho no campo do Náutico. É verdade. E o goleiro Kaique França foi verdadeiramente um privilegiado espectador ao longo de toda a partida. Olha, Edinaldo, um fato muito legal que a gente tem visto, né, nos jogos é a quebra de recordes. O Sport tem colocado muita gente na arena. Eu sei que o torcedor não gosta muito da arena, né? O torcedor do Sport gosta da ilha, é a casa do Sport. Mas nesses jogos decisivos, o bom da arena é o tamanho, né? E aí o Sport consegue botar mais gente. Deu 45.492, acredito que isso, de cabeça, assim, o jogo contra o Santa, que foi o recorde da história da Arena de Pernambuco, e o Sport já vendeu mais de 40 mil, Edinaldo. Hoje ainda é segunda-feira. Deve ir para 45 mil. Com certeza. Eu acredito que vai passar o do jogo do Santa. O Sport deve ter um novo recorde de público na Arena nesse jogo contra o Náutico. É isso aí. É o torcedor chegando junto para prestigiar a campanha vitoriosa até agora da equipe do Clube Náutico Capibaribe. Do Sport. Da equipe do Esporte Clube do Recife. O Náutico, coitado, tem que realmente inverter essa situação, o que não é fácil. Eu sempre digo o seguinte, eu já vi muita coisa acontecer no futebol, principalmente quando se juntam aí o impossível, o imponderável, mas reverter um cenário desse é dificílimo para o Clube Náutico Capibaribe. Então, acho que o Sport está com as mãos assim praticamente em cima da taça, viu, João? Tá com a faca, o queijo e o vinho na mão. Exatamente. Agora sim, o César Luciano... Só falta de eclodir. Agora o César estava falando, o interino não, o assistente do Sport, que comandou o time, né, na área técnica ao lado do Diego Burran, o seguinte, sabemos que a vantagem é boa, ninguém aqui é besta. A vantagem é boa para o Sport, mas não tem clima de já ganhou. Durante a semana vai ser feito um trabalho parecido do que foi feito na semana passada, para que o time também não entre de salto alto. E aqui para nós, é bom fazer esse trabalho para o Sport, no caso, porque o Sport, vez ou outra, entra com salto alto nos jogos. O jogo com o Muricy foi assim, e outros jogos, né, que o Sport entrava sonolento no primeiro tempo. Veja, o resultado é muito difícil de se reverter. Mas se o Náutico abre 1-0, ele volta pro jogo. Então, o Sport vai ter cuidado com isso também, para não entrar, e acredito que não vai entrar isso nos bastidores do Sport, esse clima de já ganhou, que a torcida, né, acaba levando por conta da gozação mesmo de jogos, de rivalidade. Mas o César disse que durante a semana é uma missão aí para o Sport, não só motivar pelo título, mas também para que o foco não diminua por conta dessa vantagem. Com a vantagem, mas com a concentração no jogo, né? Perfeitamente. Ok, João? Valeu. Aí a participação rubro-negra aqui dentro do Bola Rolando. Esta foi a segunda-feira rubro-negra, 18h47. Bola Rolando. Mais um show de bola dos craques do Screte. Rádio Jornal.